Eu tô de volta com mais um episódio do nosso podcast Nota 1000. Aqui a gente tá assim, meu amor. Quando você pensa que acabou, que o Nota 10 acabou, que o Nota 1000 acabou, não. Porque aqui a gente gosta de Enem, faz esse assunto render até o último segundo. Por isso eu recebo novamente o professor Luan Honório, ele que deu aulas de inglês no nosso Nota 10. E hoje veio fazer o quê? O pós-prova, que é uma das partes, Luan, que eu sempre falo aqui nos nossos podcasts, que eu adoro, porque eu sou o tipo de aluna obcecada, que gosta de ficar vendo a prova e comentando cada detalhe. Então, bem-vindo. Que bom. Obrigado. Que você está aqui para a gente falar dessa prova. Prazer estar aqui de novo para a gente comentar e ter essa relação, né, do que a gente falou antes para o que teve na prova, realmente. E hoje, inclusive, a gente trouxe, vocês estão vendo um papelzinho aqui na nossa bancada, que a gente trouxe as provas e como nós temos apenas 5 questões de linguagem, de língua estrangeira, né? A gente tem esse ônus aí, a gente pode o quê? Aliás, esse bônus a gente pode o quê? Comentar questão por questão. Uma por uma. Pra gente mandar aí o nosso gabarito extraoficial, podemos dizer assim, nota 10, Luan? Sim, podemos. Então já vamos começar falando um pouquinho, uma análise geral da prova, né? Do que a gente tinha comentado, do que esperar e o que é que teve esse ano em inglês. Como é que você avaliou as questões? As questões ficaram bem dentro do que eu já esperava. Os temas tratados são temas que já foram tratados em outras provas. O estilo de texto e a forma de responder também. Eu gostei porque foi bem dentro do que a gente estava esperando. E como é que foi o feedback dos alunos? Nesse ano eu não estou com alunos de terceira série. Estou com alunos menores. Mas os que falaram comigo de anos anteriores gostaram bastante. Disseram que deu para usar as técnicas bem aplicar durante a prova. Então, até com os alunos que já passaram, ainda estavam aí com o que você tinha, as dicas que você tinha dado na cabeça e colocaram na prova. Exatamente. Eles tinham guardado essas dicas e disseram que funcionou. E então vamos falar um pouquinho dessa prova, né? Porque a gente falou no outro episódio do Nota 1000 sobre os assuntos que mais caem, sobre técnicas, o que fazer, estratégias da prova. E aí uma coisa que eu perguntei foi... Porque assim, o professor Luan sempre fala da possibilidade de cair uma música, né? É uma coisa que o Enem gosta, de usar músicas em inglês para trazer uma questão. E eu perguntei, a gente vai ter divas pops na prova? Falei até daquele dia do momento que é Taylor Swift, né? Aquele dia do momento não, calma. Os fãs de Taylor Swift não me quem? Os fãs de Taylor Swift não me cancelem. Dela que gerou muita repercussão aí os shows aqui no Brasil, né? E aí eu já falei de Taylor Swift, mas a gente teve outra cantora pop. Queria que você falasse logo dessa primeira questão. Sim. Madonna abriu, né, essa porta para elas em 2019 com a música. E aí a gente ficou esperando outra cantora pop também. Ela caminhou para que a lixa aqui escorresse agora. E aí a gente tem uma questão que é um tema bem recorrente também. Essa já é a 4ª questão com música que aborda guerra. A gente já teve Bob Marley, Bob Dylan, teve outra música também de uma banda, fora os poemas. Então é um tema que a gente sempre espera que vai encontrar na prova de língua inglesa. E essa Holy War, o título já fala muito, que está falando sobre a Guerra Santa. E a gente já associa, né, a esses países envolvidos. E a técnica que a gente fala para responder a maioria das questões é o skimming, que você vai ler o início e o final do texto completo, e quando é uma questão assim com estrofes ou com parágrafos, a gente lê o início e final de cada parágrafo para ter uma noção do que ele está falando. E aí sempre começamos pelo enunciado, né? Que vai falar que nessa questão aí a gente vai ter o ódio e a intolerância abordado e vai ter uma expressão específica. Então nós vamos combinar com outra estratégia, que é a estratégia de scanning, que é basicamente o que a máquina de escanear faz. A gente vai passar o olho rapidão procurando essa expressão e aí faz a leitura daquela parte onde ela tá. Então, se ela tá aqui só na segunda estrofe, eu vou focar na segunda estrofe. Tá lá no finalzinho. E aí, esse instead of introduz a ideia de quê? Você já conhecia essa expressão, instead of? Não. Eu acho que eu escutei uma música dessa querida. Tipo, aquela mais famosa. Tem que ser uma dessa famosa, mas eu acho ela tudo. A Girls on Fire é a mais famosa dela. Com certeza deve ser.
Pronto. Então, se não for, com certeza tem outra que eu já escutei, mas essa daqui eu não me recordo. Mas o Instead, que vem acompanhado do of, a gente tem numa música da Adele, por exemplo, na Someone Like You. Ela fala, sometimes it lasts in love, sometimes it hurts instead. Dizendo que o amor, às vezes, dura e às vezes ele machuca ao invés disso. Então, o instead of significa ao invés de. Então, só pelo significado de instead of, se alguém já soubesse, conseguiria ir para uma alternativa aí bem de forma assertiva. Então, a gente tem mudança de comportamento, panorama de conflitos, rotina de isolamento, perspectiva bélica ou cenário religioso. Essa letra E aí é para confundir um pouquinho por causa do título, né? A Guerra Santa. Então, o instead, como ele dá essa contraposição ao invés de, a gente já pode indicar... Posso falar já a resposta? Pode! A gente já pode ir para essa ideia de mudança de comportamento. Que ela fala, talvez nós devemos amar alguém ao invés de polir as bombas da Guerra Santa. Ao invés de estar preparando bomba, vamos amar as pessoas ao invés disso. Então, indica essa mudança de comportamento. Essa aí é a mais provável, assim, de estar correta. Lembrando que esse caderno aqui é da prova verde. Então, a questão 1 seria a letra A. E aí a gente já... E aí o nota 10, o nota 1000 já gabaritou, não só por acertar a resposta, mas por acertar que ia cair uma música e ia cair uma música de uma cantora pop. Então aí a gente também já gabaritou. Professor, questão 2. Aqui a gente já tem uma imagem. Vamos falar um pouquinho dessa. Os textos multimodais, a gente sempre vai considerar tanto o que está escrito como a imagem. E muitas vezes a imagem ajuda mais do que a parte verbal. Então, nesse caso aí, nós temos o mundo, planeta Terra, e tem uma árvore que ela vai se deteriorando. E isso dentro de um contexto que a gente está acostumado a ver no computador, quando você vai deletar algum arquivo. Aí tem esse tempo percorrido, a porcentagem e normalmente o ícone do arquivo que você está excluindo. Se é um texto, vai ficar aquele ícone de texto. Nesse caso aqui, a Terra excluindo as árvores, deletando. Eu acho que não tá dentro da realidade esse, porque do jeito que tá calor não tá só 70%, né? A gente já tá nos 85%, tá um pouquinho mais já. Tá... Mas é também 2017 esse texto, então na época devia estar assim. Então em 2017 realmente, tá? A gente tava em 70%. Tava em 70%. E aí o texto estabelece uma relação entre os elementos da natureza, temos aí o planeta, as árvores, e comandos de um programa de computador. Para quê? Alertar as pessoas sobre a rápida destruição da natureza, conscientizar os indivíduos sobre passagem do tempo. Essa eu já não marcaria. A letra B. A letra B. O bom é que a gente vai olhando e tem umas alternativas que eles colocam e parece que é para ajudar, né? Essa uma aqui, colher de chá, né? Ninguém vai marcar. Ninguém vai errar com essa. Aí tá hora a pessoa chuta e bota exatamente a questão. A alternativa mais nada a ver, né? A pessoa que elaborou olhando para ela. Oh, meu Deus. Apresentar aos leitores os avanços tecnológicos na área de agricultura. Não, essa daí eu também não marcaria, né? Orientar os usuários sobre o emprego sustentável de novas tecnologias. Não, também aí... Nossa, não tem... realmente não tem outra alternativa que não a, né? Pelo que eu tô vendo aqui. Informar os interessados sobre o tempo de crescimento de novas árvores. E o legal é que se a gente for, além dessa questão da imagem, né? Aí se você vier aqui embaixo, tá falando o tempo estimado para deletar, né? Para acabar até 2 décadas. Então, aí eu já iria de alertar as pessoas sobre a rápida destruição da natureza. Isso aí. Removido por... mundo usuários. Né? A taxa que está sendo removida, 1000 por segundo. Nossa! Então essa rápida, aqui nessa taxa também já confirma. Então aí a gente iria de A também. Letra A também. Tá. Eu já teria acertado 2, hein, galera? Vamos fechar essa prova. Eu acho que eu teria acertado... a 2 de certeza. A 1 eu acho que eu ia penar um pouquinho mais para poder... descobrir aí. Talvez eu ficasse confundida com a EDA 1, falando desse negócio religioso. É só uma confusãozinha. Mas com as técnicas do professor, ia estar em prática e ia dar certo. Só dar uma dica sobre essa 1. Quando a gente
tem uma palavra que está no enunciado, a gente foca nela. Então, o título está aparecendo isso, mas eu não vou me ater a isso. Eu vou ater a palavra que eles colocaram no enunciado. Acho que toda a questão do Enem é assim, mas eu acho que em inglês, principalmente, né, é focar muito no enunciado, Isso né, Luan? aí. Para dar essa atenção muito mais ao comando do que ao texto. Ele tá ali de forma... Ele acaba sendo um coadjuvante nessa história, né? Isso. Não, porque às vezes algumas alternativas parecem corretas e estão corretas dentro de algum contexto, mas nesse caso a gente precisa focar. Tá no enunciado, o enunciado tá pedindo isso? Se não tiver... Se não tiver, deixa pra lá. Ignora. Vamos para a questão 3, então, que aí a gente já tem mais imagens. Falar um pouquinho dessa. Nós temos aí uma comparação entre duas citações. O Albert Einstein e o Bob Marley, que já caiu no Enem também, falando sobre guerra, assim como a Alicia Keys. E como a gente tem uma comparação, vamos usar essa ideia também de comparação. A relação entre as citações atribuídas ao físico Albert Einstein e ao cantor Bob Marley reside na crença de que é necessário. Então seria aí pra gente achar o ponto semelhante entre as duas opiniões deles? Exatamente. E a gente precisa entender elas separadamente primeiro para depois associar. E aí no caso do Albert Einstein, às vezes a gente não sabe todas as palavras que estão no texto. Por exemplo, clutter, que é aí na primeira linha da citação dele. Dá uma ideia de bagunça, mas muita gente pode não conhecer. E aí eu vou pular essa palavra. Não sei, mas está falando de simplicidade. Eu pulando o texto todo. Mas aí aqui a gente tem uns cognatos, que são aquelas palavras que parecem com o português e ajudam na interpretação. Que é o caso de discord, que você já associa a quê? Discord. Silêncio. Eu não tô conseguindo lembrar. Mas coloca um IA no final. Discórdia. Pronto. Em minha defesa, quando eu fosse vendo todas as palavras, ia fazer sentido em algum momento. Sim. Porque tem tem uma coisa assim, simplicidade, harmonia, dificuldade, oportunidade. Pronto. Em algum momento eu ia chegar em discórdia. Sim, com certeza. E a gente tem discórdia e ao lado dela... Harmonia. Eu tenho dificuldade e na sequência... Oportunidade. Então eu tenho coisas que são opostas. Discórdia é oposto à harmonia, onde tem discórdia não tem harmonia. E aí na dificuldade vou encontrar oportunidade. Então essa é a do Albert Einstein. E o Bob Marley está falando aí, some people feel the rain. O feel é uma palavra que indica sentir. Feel the rain, sente a chuva, né? A Ariana Grande, Rain on Me. E outras, just get wet. Wet também não é uma palavra acho que tão conhecida, significa se molhar, ficar úmido. Então nós temos lá o Albert Einstein fazendo oposições, dizendo na dificuldade encontre oportunidade. E aqui ele fala, tem gente que se molha na chuva e tem gente que toma banho na chuva, sente a chuva. E aí essa relação, ela quer dar oportunidade às pessoas que parecem necessitadas, identificar contextos, tirar proveito de situação que pode ser adversa, evitar dificuldade ou contestar uma circunstância. Eu iria tirar proveito de situações que podem ser adversas. Lendo a primeira, a gente já conseguiria chegar nela, né? Porque ele fala da dificuldade, encontre a oportunidade. E aí junta com essa ideia do Bob Marley de gente que toma banho na chuva e gente que se molha, né? Você ver as coisas de outro ângulo, encontrar oportunidade naquilo que parece uma situação difícil para você. Letra C, mais uma correta. Mais uma correta, viu, gente? Eu não sabia a tradução da palavra, quase suei frio aqui, mas no fim eu responderia. Mas sabia, que eu peguei de surpresa. Foi, professor, não faça um negócio desse, não. Precisa ficar nervosa aqui. Pós meses de revisão no Nota 10, o que é que eu vou dizer para os alunos que estão acompanhando no Nota 10? Gente, foi só um momento. Passou, mas é que a gente trabalha nessa questão de humanizar o aluno. Às vezes a gente não sabe, né? E às vezes sabe. Eu sempre marquei, eu vou contar a verdade. Eu sempre optei por espanhol.
Então, assim, o inglês, né, a gente dá uma arranhada. Eu fazia o inglês na prova quando era pra... eu vou espairecer um pouquinho pra poder responder as questões. Vou olhar o que é que tem aqui em inglês. Mas, ó, sem escolher já foram as 3. 3 de 3. Já tô 3 de 3. Vamos Mas aí isso acontece essa daqui, bastante. meu amor. Essa daqui eu brilhei já. Essa daí eu dei minha volta por cima, viu? E usou a técnica correta, né? Foi. Vou até explicar como é que... A gente tem a questão 4, lembrando que é a questão 4 do caderno verde. Tem uma carta, e já foi fácil identificar que é uma carta, porque tem, né, o local, a data, e tem a assinatura embaixo. Aí eu fui logo pro enunciado, do jeito que o professor ensinou. E o enunciado pergunta o que é que a escritora diz, né? Qual é o propósito da carta da editora, aliás. Qual é o propósito da carta da editora para a escritora. Aí, o que é que eu fiz? Eu não li a carta, né, toda. Eu só li aqui, boa sorte, e a assinatura dela. Aí eu pensei, quando você quer dar um fora na pessoa, você faz o quê? Você fala, depois mais boa sorte, viu, meu amor? Boa sorte. Tô torcendo... Você sou eu, boa sorte. Boa sorte, tô torcendo por você, espero que dê tudo certo, né? Aí eu fui aqui, procurei nas alternativas o que é que parecia mais com boa sorte. E aí eu iria de que é comunicar a recusa da publicação de seu romance. E iria acertar também só com boa sorte. Ó, meu amor, essa daí eu sem ler o texto completo, né? Seria mais ou menos isso também. Exatamente. Agora me diga o que é que ela fala na carta, que eu fiquei super curiosa. Bom, vamos lá. Mas é uma coisa que você falou, que é o propósito. Você focou muito nessa palavra, né? Tem que saber o propósito. E é o comando que vai te indicar qual estratégia utilizar. Quando a gente quer saber propósito, a gente vai naquela de início e final de texto. Que o propósito vai estar em um dos dois, ou às vezes nos dois. E aí a carta, ela tá falando pra Mrs. Walker, que é a escritora do The Color Purple, da cor púrpura. E ela tá falando aí, ó, isso é 1981, quando a escritora tava querendo publicar. Enquanto a cor púrpura traz uma narrativa comovente que nos faz pensar, nós ficamos preocupados com a sua decisão de terminar todas as frases com um ponto de exclamação. Como leitor, isso vai ser um pouquinho irritante. Então, eu sinto, por essa razão, que nós fomos forçados a tomar a decisão difícil de pass on. Pass on é um verbo frasal, que a gente junta o verbo mais uma preposição e ele cria um sentido novo. Nesse caso aí, passar adiante. Deixa eu dizer então que depois quando eu fiquei nessa, eu fui pelo boa sorte. Aí depois eu fui tentar fazer as técnicas de ver as palavras que eu conhecia pra ir traduzindo. E aí o que me deu a certeza foi ler justamente essa última frase, que eu peguei aqui, decisão difícil. Aí eu acho que ela tá falando passar o manuscrito. Então ela realmente está recusando. Exatamente. Então, seguir todas as técnicas. Foi o clássico mesmo. Gostei, tá legal, mas não vou publicar, não. Pode parabéns, nota dó. Foi parabéns, nota dó. Então essa a gente iria de também, né? Letra E. Olha, eu até agora acertaria no mínimo 3, porque eu não sei se eu conseguiria fazer A1. Eu acho que eu pularia ela e voltaria depois para poder dar pelo menos 4 eu ia gabaritar. Aí vamos pra 5 agora. Essa daí eu não dei nem uma olhada, professor, é com você. Certo. Essa autora, a Glória Anzaldúa, ela já também caiu no Enem em 2014, com um texto muito bom. E aí, nesse caso aqui, o problema abordado é sobre imigrantes residentes nos Estados Unidos e diz respeito aos prejuízos gerados pelo repúdio ao sotaque espanhol no uso do inglês, resignação diante do apagamento da língua materna, escassez de oportunidade, choque entre os falantes e diferentes gerações e a concorrência entre as variações linguísticas. Essa daqui também é uma que o próprio contexto, quando a gente fala dos Estados Unidos, já nos direciona para uma alternativa correta. E aí vamos usar a mesma estratégia, né, de ir no início e no final do texto. Início ela começa dizendo: I remember being caught speaking Spanish. Eu lembro de ser pega falando espanhol. E aí o Spanish já tá ali de cara, então sabemos que tá ligado à língua. Essa questão ela tá ligada à língua.
E ela continua dizendo que ela era mandada para o final da sala, para o canto da sala. E lá no final mesmo do texto, última linha, lemos o início, vamos para o final. The purpose, o propósito. Get rid of our accent. Essa aí tem a resposta completa já dessa pergunta. Get rid significa se livrar totalmente. E accent parece acento, mas ele é um falso cognato, que está ligado a sotaque. Tem o British accent, American accent. Então, nesse caso aí, ela era pega falando espanhol. Inclusive, na outra questão que caiu sobre a Glória Anzaldúa, dizia que ela era uma mexicana vivendo nos Estados Unidos e o próprio enunciado trazia isso. Então, nesse caso aí, a gente tem... Ela era pega falando espanhol e o propósito deles era se livrar totalmente do sotaque dela. Falar com o que eles falam Eles não falam nem falar inglês. Fale americano, eles dizem. Então, esse era o intuito na escola que ela frequentava. Então, a gente ia de A. Letra A. Repúdio ao sotaque espanhol no uso do inglês. Porque se eu quero me livrar daquele sotaque é porque eu tenho repúdio a ele. Então, é a letra A. Então... Gente, mas só deu A, né? Nessa prova. Foi nessa bastante daqui. A. Porque a gente tá... 1A, 2A... Aí a 3 a gente marcou o quê? A C... Não. Questão a 3, C, que é tirar proveito. Tirar proveito. Aí a 4 e a 5A. Ou seja, 3 de 5A. Dava pra gabaritar, professor? Dava assim, seguindo as estratégias e seguindo o próprio conhecimento também, dá para gabaritar essa prova. Tava bem clara. Tinha alguma que você acha que tinha pegadinha? Pra mim, a pegadinha estaria na 1. Concordo. A número 1 tem essa pegadinha. E ainda mais por ser texto lírico, geralmente música e poema são as que pegam mais. Porque você tem uma interpretação muito mais ampla quando é uma música ou um poema do que quando é uma carta, por exemplo, que é mais direta. Então, nesse caso, eu concordo aí que a número 1 teria, pelo título, pelo contexto geral da música, que não era o que estava sendo perguntado. Se perguntasse o propósito ou qual é o tema, aí talvez até a letra E entraria. Mas nesse caso, realmente era a expressão. Gabarito, letra A da 1. Acho que a gente pode comprovar aqui uma coisa que a gente já falou até no outro podcast, né? Disso de se ligar nas estratégias, por mais que você não tenha tanta afinidade com a língua. E outra coisa, que as questões não são tão difíceis, né? Realmente é uma coisinha ou outra que você não precisa ter o domínio completo do inglês para responder. Também é esse sentimento que fica? Sim, com certeza. O objetivo, quando a gente vai na matriz do Enem e vê por que tem as questões de língua inglesa, o que eles estão esperando, é que o estudante mostre que ele consegue obter uma informação mesmo que o texto esteja em outra língua. Então, eles não esperam que a pessoa entenda todas as palavras, mas que você consiga extrair alguma coisa dali. Então, se você consegue usar uma estratégia para tirar uma informação importante, mas que ignore o restante, você já está apto a acertar aquela questão. Quando você pega assim a prova, ainda dá uma olhadinha no de espanhol ou não? Normalmente não, eu olho mais a de língua inglesa. Foco total no inglês. Total em inglês. Mas quando, algumas vezes que eu já comparei, olhei para comparar, e são um pouco semelhantes a forma como elas são elaboradas. E dificuldade, nível de dificuldade, você acha que talvez as em inglês venham mais fáceis pelo fato da gente, enquanto o Brasil mesmo, ter mais intimidade com o espanhol? Eu não considero mais fácil nesse motivo. Eu considero que elas acabam ficando mais fáceis pela forma de serem mais diretas e não ter o problema de ser uma língua parecida, porque às vezes isso se torna um problema. A gente se garante muito que é uma língua parecida e às vezes uma palavra quer dizer outra coisa totalmente diferente. A gente lê em espanhol achando que está entendendo uma coisa e é outra. Então eu acredito que por esse problema, não ter essa dificuldade de ser uma língua semelhante, acaba que a gente consegue diferenciar melhor as coisas. A gente já...
sempre reforça, né, como buscar essas estratégias para conseguir responder à prova. A gente já passou de linguagem 2024. Para a gente começar a pensar em 2025, seria realmente apostar nisso. Eu tenho um ano para estudar inglês para o Enem 2025. Vale a pena apostar nessas estratégias ou eu pensar, ou eu tenho mais tempo para me dedicar a uma formação completa, digamos assim? Depende do objetivo. Se o seu objetivo é o Enem, você pode focar em dominar as estratégias e sempre olhando para as anteriores, porque aqui a gente tem um reflexo do que outras provas já fizeram. Os temas, até os autores que foram utilizados. Mas se você realmente quer aprender a língua, com certeza dá tempo de você aprender de uma forma comunicativa e aí você não vai precisar usar apenas as estratégias para pescar o que você sabe, porque você já vai ter uma compreensão maior. Então, para os dois, eu acho que nos dois casos, se você tem o tempo, talvez o ideal seja realmente, quem sabe, ir aprendendo a língua, né? Porque aí você ter as estratégias já garante que você consiga ter um bom desempenho, né? Como a gente foi identificando com mais facilidade as questões, as respostas certas das questões. Mas aí você também já acaba 2 por 1, né? Porque aí você já acaba também tendo essa intimidade com a língua e também desmistificando. Acho que a gente também ainda tem muito essa resistência de tipo de não ter tanta intimidade com o inglês e fazer que nem a gente fez aqui. Que eu fiquei, nossa, eu sei tanto essa palavra, mas o que é essa palavra? Porque dá em algum momento a estranheza mesmo, por mais que a gente venha tendo cada vez mais intimidade com o inglês, né? Isso. E eu já acompanhei muito isso em alunos. Deles não responderem, eu mostrar uma questão e eles não responderem, nem tentar ler o texto, dizer, eu não sei inglês. Coloca essa barreira e aí eu sento lá do lado, vamos tentar, olha essa palavra, você sabe o que significa? Junta com essa. Ignora o que você não sabe. Então essa barreira atrapalha um pouco. Se você deixa ela de lado e tenta aí com o conhecimento que você já tem, já é um grande avanço. Acho que a gente não precisa ser um expert, né? Não precisa ser um fluente. Dando para entender alguma coisa já está suficiente para a gente responder pelo menos as questões, né? Isso aí. É assim como o português também, que a gente não vai conhecer todas as palavras, mas que a gente vai conseguir extrair alguma coisa daquele texto. Professor, muito obrigada pela participação, não só pela participação no podcast, mas pelas aulas que eu fico muito feliz quando os professores vêm aqui pós-prova, que a gente consegue mostrar que o Nota 10 entregou um conteúdo suficiente para que a pessoa conseguisse responder a prova de uma maneira satisfatória. Então, muito obrigada pelas aulas, pelas dicas e pela presença aqui, por estar falando com a gente, também acrescentando. Porque, como eu sempre falo, o Nota 10 fica disponível no YouTube, e aí qualquer pessoa pode voltar aqui. Então, quem estiver se preparando em 2025, ou sei lá, em 2034, 35, 34, também vai estar aqui escutando nosso papo. Eu acho que ainda vai continuar bem atual, né? Sim. E eu que agradeço e gosto muito de participar do Nota 10, justamente pelo fato de dar a oportunidade a pessoas que não podem pagar um cursinho, por exemplo, e conseguem fazer um curso completo no tempo que ele tiver disponível, no lugar que ele tiver pelo YouTube. Então, acho um programa muito massa mesmo. Obrigada, professor. Obrigada a você que está aí do outro lado. A gente está encerrando nosso projeto do Nota 10, também do Nota 1000, nosso último podcast. Então, a gente agradece demais a sua audiência, a sua participação, a sua interação. Ficamos muito felizes com todo esse trabalho, todo o time de professores que esteve aqui no Nota 10 e no Nota 1000 ao longo de 2024. A gente fica aqui na torcida por você que acompanhou as aulas, que dedicou, que revisou junto com a gente para que você consiga um bom desempenho nos 2 dias de Enem, consiga uma boa nota e consiga a sua tão sonhada aprovação. Nossa temporada 2024 fica por aqui. Um futuro brilhante para todo mundo que nos acompanha. Tchau, tchau.